Muitas pessoas têm o sonho de falar inglês, mas esse sonho pode se transformar em um verdadeiro pesadelo quando essas pessoas caem nas garras de algumas escolas de inglês e até mesmo de professores particulares com estratégias, digamos, um pouco duvidosas. Eu sou o Teacher Dilo e hoje nós vamos falar de escolas de inglês. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que você sabe que teve uma péssima experiência com alguma escola de inglês. E também com aquele seu amigo ou amiga que você sabe que está pensando em começar um curso de inglês. Eu também queria pedir para você curtir esse vídeo, que é para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar esse vídeo para o maior número possível de pessoas. E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Aqui no canal tem aula de gramática, de pronúncia, vocabulário, música e muito mais. Na última escola em que eu trabalhei, o aluno era obrigado a falar inglês. Português era terminantemente proibido e ele ia ter que falar inglês desde o primeiro dia de aula, mesmo que ele nunca tivesse entrado numa escola de inglês antes. Nessa escola, tinha uma aluna que era muito querida. Ela era uma fofa, mas quando ela entrava dentro da sala de aula, a expressão dela já se transformava e era possível ver a ansiedade tomando conta do corpo dela. Quando ela entrava na sala de aula, ela ficava muito nervosa e ela não conseguia falar em inglês. Falar em inglês era uma regra que não podia ser quebrada. Português era terminantemente proibido nessa escola. E numa dessas aulas, por não conseguir falar em inglês, ela começou a chorar, abandonou a sala de aula e foi chorar na recepção. Eu abandonei a turma, deixei eles fazendo a atividade, fui na recepção, um copo d'água, abracei ela, tentei acalmar ela e tive que voltar para a sala de aula como se nada tivesse acontecido. Essa aluna tentou cancelar o curso, mas a multa contratual era tão alta que não valeria a pena. Ela continuou se forçando a fazer o curso, mesmo que as aulas fossem traumáticas e causassem para ela tanto desconforto. Ela teve outros episódios de choro durante a aula e um dia ela simplesmente não veio mais. O nosso segundo aluno desse estudo de caso de hoje é um aluno que era extremamente comunicativo, conseguia falar em inglês, conseguia se comunicar em inglês, conseguia se fazer entender e entender os colegas, mas esse aluno cometia muitos erros de gramática. Até aí, ok, tudo bem. A intenção de quando a gente se comunica é essa mesmo, passar a mensagem e conseguir entender o que as pessoas estão dizendo. O problema desse aluno era a prova escrita. Ele era muito bom de falar em inglês e de se comunicar, mas na hora de escrever é que o bicho pegava. A prova escrita, ela é basicamente gramática. E como ele fazia alguns erros de gramática que na parte oral passava batido muitas vezes, na prova escrita não tinha escapatória. Ele sempre tirava nota baixa. Consequentemente, ele não avançava de nível. Ele ficava estacionado sempre no mesmo nível. O tempo passou, ele não conseguiu terminar o curso no prazo estipulado do contrato dele e não aprendeu inglês. O nosso terceiro case de sucesso, só que não, é uma aluna que adorava saber o porquê de tudo. Essa aluna adorava uma explicação longa. Ela gostava de sentar, tomar notas do que o professor falava, tomar nota do quadro e perguntar o porquê de absolutamente tudo. Ela parecia aquela criança de 4 e 5 anos que pergunta o porquê de absolutamente tudo. Essa aluna tinha uma gramática excelente. Ela sempre ia bem nas provas, não errava nenhum exercício e a redação dela era sempre impecável. Mas, na hora de falar, ela travava. E ela detestava atividades em grupo e ela não gostava de falar inglês. Eu poderia ficar aqui dando inúmeros exemplos de alunos que tentaram aprender inglês, mas que deu muito errado. Mas vamos ficar só com esses três, que é para esse vídeo não ter 2 horas de duração. A maneira como as escolas montam o seu próprio método é pegando um pouquinho de cada metodologia e transformando numa só. É como se fosse um Frankenstein de vários cursos de inglês, onde eles pegam um pouquinho aqui, alguma coisinha ali, misturam tudo e criam um novo curso de inglês.
Mas e agora? Como você vai saber qual a escola que é melhor para você? Bom, se você está assistindo esse vídeo, o primeiro passo você já deu. Agora você já sabe que as escolas têm métodos diferentes. E apesar de serem muito parecidas, elas não são iguais. Agora você precisa saber qual é o seu estilo de aprendizagem, para ver se a metodologia daquela escola se adequa às suas características pessoais. Não se comprometa a estudar 30 minutos por dia se você não conseguir estudar 30 minutos por dia. Se a sua rotina for muito louca, se você não tem um espaço tranquilo, adequado para estudar na sua casa ou no seu trabalho, se você é uma pessoa que não tem disciplina para se organizar, para estudar todo dia naquele horário, evite este tipo de metodologia. É como quando eu compro uma camiseta M, prometendo que eu vou emagrecer, mas eu não emagreço e a camiseta fica lá no meu guarda-roupa parado. É isso que vai acontecer com essa escola, com esse curso de inglês, caso você se comprometa a estudar diariamente, 7 dias por semana, seja 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, e você não estudar. O nome disso é aula invertida. Muitas vezes elas aparecem como flipped classroom, que traduzindo do inglês é aula ao contrário. Na aula ao contrário, nas aulas em que você se compromete a estudar diariamente, você vai fazer o grosso do aprendizado sozinho. E a aula em si, na escola, ou online, como hoje em dia tem bastante por causa da pandemia, o instrutor vai apenas verificar se o seu aprendizado em casa, se o aprendizado que você está fazendo sozinho ou sozinha, está dando certo. Se quando você estiver pesquisando o seu curso de inglês e o vendedor mencionar a expressão aula invertida, você já sabe que você vai estudar em casa, sozinho, e depois vai para a escola ou para a sala de aula online para apenas ser testado, ou então apenas para praticar o que você aprendeu em casa. Se você é uma pessoa tímida, insegura e introspectiva, evite as abordagens comunicativas. A abordagem comunicativa pressupõe que você precise se comunicar. Talvez nesse caso, um professor particular ou uma abordagem mais intimista possa lhe ajudar mais do que uma turma cheia de pessoas desconhecidas com que você vai ter que interagir diariamente. Na abordagem comunicativa, você vai ter que se comunicar, e muito, muitas vezes somente em inglês. Salvo aquelas escolas em que começa com português, um pouco de tradução, em que o inglês vai sendo gradativamente adicionado até que futuramente se fale apenas em inglês. Essa transição é muito legal para pessoas com esse perfil. Se você é uma pessoa que gosta de aprender de maneira tradicional, copiando do quadro, tendo longas explicações bem detalhadas, fique longe das escolas que falam de método natural de aprendizagem. Muito provavelmente, essa escola vai dizer que você vai aprender inglês sem gramática. O termo que eles vão utilizar aqui é a PNL, a Programação Neurolinguística. Eles vão te falar como o seu cérebro funciona, como você aprende e como você retém informação. E aí, nesse caso, você tem que esquecer o método tradicional de aprendizagem. Você precisa abandonar o seu método de aprendizagem tradicional e abraçar a novidade da PNL. Senão, esse método não vai funcionar para você. Outros aspectos que você precisa considerar na hora de escolher uma escola de inglês é número de alunos por turma. Turmas muito grandes são realmente bastante complicadas de se trabalhar. Você também precisa considerar a faixa etária dos seus colegas. Caso você tenha algum problema em ter aula com pessoas que tenham uma idade muito diferente da sua. E por último, muito cuidado na hora de assinar contratos, principalmente com os valores das multas. Porque caso essa escola não funcione para você, caso essa metodologia não seja a metodologia que funcionou para você, você vai ficar preso a essa escola por um contrato e ter que ir para a aula vai virar uma tortura diária. Mas a grande mensagem por trás desse vídeo é: não se compare aos outros. Talvez aquela escola de inglês que super deu certo para o seu amigo ou para sua amiga, em que ele está super feliz, está aprendendo pra caramba,
não seja a escola ideal para você. Por quê? Porque você é diferente do seu amigo ou da sua amiga. Você tem uma maneira de aprender inglês que é só sua. Lembre-se, não é só porque deu certo para o seu amigo ou para sua amiga que vai dar certo para você. E você precisa primeiro identificar qual é o seu estilo de aprendizagem. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor um pouco sobre as metodologias de ensino das escolas de inglês e dos professores particulares de inglês, para que você tome uma decisão mais acertada na hora de contratar um professor particular ou de iniciar um curso de inglês. Então, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e eu te vejo na minha próxima aula. Bye!